Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal do conhecimento. Né? Hoje vou fazer um mini documentário, né, sobre um dos poetas que eu mais admiro, né, e aprecio, um poeta maravilhoso e que eu tenho uma honra imensa, uma satisfação e felicidade em falar sobre ele. Né? Vamos falar sobre Gomes Leal. Mas isso, primeiro vamos à vinheta. Muito bem. Vamos falar sobre um poeta conhecido por muitos como o poeta das cores. Né? Eu confesso que fui conhecer esse poeta quando eu estava fazendo o antigo segundo grau, né? Hoje ensino médio. Né? Aí eu tive contato com esse poeta e com a sua obra, e quando li um de seus poemas, eu fiquei fascinado, cara. Eu adoro o seu estilo, a sua forma, seu jeito de compor, de pensar, né? Enfim, eu o considero um gênio e acredito que o tempo, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas se lembrarão dele. Né? Gomes Leal, poeta português. Vou colocar como sempre meus óculos. Antônio Duarte Gomes Leal. Nasceu em Lisboa em 1848. Desde cedo manifestou inclinação literária, né? Gostava muito de ler, enfim, logo cedo já percebeu que tinha um amor especial pela literatura. Né? E ingressou no curso superior de letras, né? Não chegando a concluí-lo por dificuldades de ordem financeira, ou seja, acabou a grana, aí ele não conseguiu concluir o curso. Né? Vê-se então atraído pelo jornalismo, passando a nutrir ideias revolucionárias. Em 1873, publica seu primeiro livro de versos, que chama, né, Claridades do Sul, que lhe confere imediato prestígio. O livro o pessoal adorou, né? A crítica, o público, né? Claridades do Sul, esse é o nome do seu primeiro livro de versos. Em 1878, viaja para Madrid. Após seu retorno, mostra-se adepto da poesia revolucionária de Antero de Quental, né? Outro grande poeta português, né? E mundial. Né? A sua literatura é maravilhosa. Os seus sonetos. Antero de Quental é um gigante da literatura, da poesia. Em consequência, passando a interessar-se pela política, torna-se um inconformista. Quanto ao regime, ele torna um inconformista, né, com relação ao regime político e à religião. Né? Mas isto dura pouco. Em 1910, perde a mãe
e, abandonado pelos amigos, inicia a fase de miséria e alienação mental que o levariam à morte em 1921. Né? Aqui abre-se um parênteses para que eu diga o seguinte: o alcoolismo. Gomes Leal, infelizmente, foi vítima, né, desse vício, né, dessa necessidade de consumo do álcool, né, e perdeu todo o controle sobre si, né, passou a viver na rua, dormir no banco das praças, né, foi humilhado moral e intelectualmente. Crianças atiravam pedras nele. Enfim, uma degradação, né? Foi concedido a ele uma pensão para que ele se mantivesse, né, em condições melhores, pudesse alugar, ter uma casa, né, comprar comida, enfim, viver razoavelmente bem, né? Mas não adiantou de nada, porque o alcoolismo já o havia dominado, né? E, infelizmente, o perdemos em 1921, né? Um pouco antes, né, encontra-o jogado numa sarjeta, né? Ele foi encontrado numa sarjeta, né? Muito mal, cara. Já estava muito caído lá, e quem o encontrou foi um jornalista socialista chamado Ladislau Batalha, né? Esse jornalista levou ele para casa, né? Deu abrigo a ele, mas não adiantou mais nada, né? Não tinha mais nada o que fazer, né? O mundo perdeu esse grande poeta, né? Perdeu e não perdeu, porque sua obra, né, se eu estou fazendo esse documentário, é porque chegou até nós, né? Além de panfletos revolucionários, ele escreveu vários panfletos revolucionários, né? Alguns deles são Tributo de Sangue, em 1873, A Tradição, 1881, escreveu Claridades do Sul, em 1875, né? A Fome, A Fome de Camões, em 1880, História de Jesus, em 1883, O Anticristo, em 1884, O Fim do Mundo, em 1889, Serenata de Hilário, no Céu, em 1900, A Mulher de Luto, 1902, O Senhor dos Passos da Graça, 1904, Mefistófeles, em Lisboa, 1907, A Senhora da Melancolia, 1910 e Novas Verdades Cruas, em 1916. Na obra de Gomes Leal estão refletidas as contradições filosóficas e morais do poeta, né? Seus pontos de vista, né? Religioso e moral, né? Estão refletidos, né, nessas obras. Essas obras são ricas em expressão, em ênfase, né? Suas poesias fazem nos lembrar Victor Hugo, né? O grande poeta, enfim, o grande intelectual, o escritor francês, né? Que todos dizem a Babel Sonora, né? E Guerra Junqueiro,
Guerra Junqueiro é outro gigante da poesia, né? Também português. Embora fosse um lírico, né? Gomes Leal muitas vezes usou da sátira e do sarcasmo em suas obras. Nos sonetos, eu vou recitar 4 sonetos, né, para dar uma ideia, né, do valor e da beleza desse, como diria o Faustão, esse monstro da literatura, no bom sentido, esse gênio, né, da poesia. Veremos nesses sonetos, né, que o poeta emprega alguns processos expressivos difundidos por Baudelaire, né, o grande poeta francês também, né, Baudelaire. Então a gente vê que ele teve uma ligação com a França, né? A França foi considerada por muito tempo o centro intelectual, né? E principalmente na época dele, né? Então ele encontra em Baudelaire essa novidade, essa forma de fazer poesia, né? E depois desenvolvidos de O Visionário, ou Sonha-Cor, enfim, são aí já entra nos seus sonetos, que ele não dava título, ele enumerava, né? Então, o que eu quero dizer para a gente já partir para o recital é o seguinte: o poeta das cores, né? Vocês vão entender por quê. Vendo os poemas, ouvindo os poemas, vocês vão entender. Ele é o poeta das cores, cara. Ele consegue, e ao mesmo tempo filosófico, de uma filosofia transcendental, né? De um simbolismo maravilhoso. Gomes Leal é realmente, gente, merece ser pesquisado, né? Então convido a todos a pesquisar, né? Lembrando aqui, gente, que antes de recitar também o poema, os sonetos, pedir para vocês deixarem seu like, né? Muitas vezes não adianta, porque não tem like nos vídeos, né? A gente procura fazer um conteúdo de qualidade aqui no canal do Conhecimento, né? Procura fazer um conteúdo de qualidade, mas não tem like, inscrições, as pessoas não se inscrevem, né? Preferem ficar assistindo coisas. Eu não vou fazer crítica, né? Preferem outros entretenimentos, dão likes em outros entretenimentos na internet que não tem nada a ver, né? Que só fazem mal à mente. E esses canais que procuram estar divulgando cultura, divulgando a arte, né? Levando a maravilha, a graça, né? de pensar, né? Somos abençoados, né? Temos inteligência, né? Devemos alimentar a nossa mente, o nosso pensar, com coisas que realmente, né? Surtam efeitos positivos na humanidade, né? Coisas boas. E a literatura é uma delas, principalmente a poesia, porque é uma arte muito voltada para o espírito, né? Para o humanismo e para as coisas divinas, né? Então, peço para que vocês se inscrevam no canal, gente. Deixem um like, compartilhem, né? Enfim, para dar uma força, né? Para que a gente consiga continuar fazendo, levando para todas as pessoas, o máximo de pessoas possíveis, conteúdos, né? De qualidade, né? Então, é isso aí, né? Como todos sabem, sou o poeta Júlio Dalvorini e vamos recitar agora, a partir desse momento, 4 sonetos de Gomes Leal, né? Eu sou um visionário, um sábio apedrejado. Passo a vida a fazer e a desfazer quimeras, enquanto o mar produz o monstro azulejado e Deus, em cima, faz as verdes primaveras. Sobre o mundo onde estou, encontro-me isolado.
e erro como estrangeiro ou homem de outras eras. Talvez por um contrato irônico lavrado que fiz e já não sei noutras sutis esferas. A espada da teoria, o austero pensamento, não mataram em mim o antigo sentimento. Embriagam-me o sol e os cânticos do dia. E, obedecendo ainda a meus velhos amores, procuro em toda parte a música das cores, e nas tintas da flor achei a melodia. Esse é o soneto 1. Vamos para o soneto 2. Bem sei que a planta engana e a natureza mente, e que a flecha do sol nos pode assassinar, que a peste torna azul sereno e resplendente, o que a pérola e que a pérola sai das infecções do mar. Tudo é matéria, força e lei onipotente, e enquanto o lírio incensa e azula-se o luar, impassível talvez, embaixo, surdamente, a terra cria a flor que me há de envenenar. Bem sei, mas na floresta imensa das teorias, eu amo devagar, ouvindo as melodias que as plantas musicais dão aos astros e aos céus. Ah, eu vejo Jesus no coração das rosas. Só eu vejo as leais flores melodiosas. E o lírio é para mim a hóstia onde está Deus. É o segundo soneto. Não é maravilhoso? Vamos ao terceiro soneto. Alucina-me a cor. A rosa é como a lira. A lira, pelo tempo, há muito engrenaldada, e é já velha a união, a núpcia sagrada, entre a cor que nos prende e a nota que suspira. Se a terra, as brotas, brota a flor que não inspira, a teatral camélia, a branca enfastiada, muitas vezes, no ar, perpassa a nota alada, como a perdida cor de alguma flor que expira. Há plantas ideais de um cântico divino, irmãs de um aboé, gêmeas do violino. Há gemidos no azul, gritos no carmesim. A magnólia é uma harpa etérea e perfumada, e o cacto, a larga flor vermelha ensanguentada, tem notas marciais, soa como um clarim. Esse é o terceiro soneto. Vocês notam como é colorido o seu poema, né? E como é profundamente filosófico e espiritual. Vamos ao último, o quarto soneto, de Gomes Leal. Sua obra é vasta, ele escreveu muito, mas estou citando 4 para ser breve, para que esse vídeo fique curto. Mesmo assim, pouca gente assiste, achando que ele está longo demais. Vamos lá. Mas aquela que adoro, a hierática duquesa, nobre como as reais senhoras de Bradante, como a hei de pintar igual e semelhante, se não há sono em cor em toda a natureza. Seu colo tem do lírio a rígida firmeza. Seu amor é um céu católico e distante. Mas a luz desse olhar sonoro e radiante eleva como a cor, soa como a beleza. Nunca lhe ousei falar, nem sei se o amor lhe inspiro.
Mas quando enfim morrer, então, como suspiro, meu seio florirá em vez do meu amor. Uma flor que porá, talvez, sobre a janela, uma flor rubra e negra, em forma de uma estrela, como uma sinfonia obscura de terror. Bom, então é isso aí, gente. Foram esses 4 sonetos hoje, falando sobre esse maravilhoso, esse talentosíssimo, genial poeta Gomes Leal, né? Poeta português, né? Que morreu na primeira metade do século do século XX, né? Faleceu, como eu disse, em 1921, né? Nasceu em 1848, né? Então, viveu 73 anos, né? Foram 73 anos aqui com a gente, habitando esse planeta, né? Mas sua obra ficou, né? Seus ideais, né? Sua forma singular de poesia ficou, né? Graças a Deus, para que a gente possa apreciar, né? Portugal é um celeiro de grandes gênios, né? Não podemos, se for citar aqui, eu vou ficar 2 horas falando, né? Gênios da literatura, da arte, né? É um celeiro. Gente, um abraço a todos. Muito obrigado, né, por assistirem esse vídeo. E mais uma vez peço que se inscrevam nesse canal, né? Deixem seu like, né, por gentileza, para que o sistema acuse, né, que esse canal tem alguma importância. Abraços a todos e fiquem com Deus.